Tem um monte de jovem parado, reclamando e esperando que os mais veteranos consertem isso, porque eles não têm culpa. Não vai mudar enquanto vocês não entrarem. A regra do jogo continua a mesma. Keep calm, work hard, stop de mimimi. Sidney Oliveira. Olá, essa é a segunda aula sobre mentoria para liderança. Na primeira aula eu falei bastante sobre como estabelecer uma razão de confiança entre o líder e a sua equipe e como é que a gente pode trabalhar a maturidade da equipe para que o líder consiga sim ter equipe mais produtiva e ter uma relação muito mais confiável de ambas as partes. Mas isso tem uma questão fundamental, o desenvolvimento do próprio líder. Eu normalmente aplico programas de treinamento e faço palestras muitas vezes para gestores de empresa. E sabe uma coisa que eu já percebi? Quanto maior o tempo que o gestor fica fora do seu ambiente, menos confiança ele tem na equipe. A maioria dos líderes, quando estão lá assistindo um programa comigo, mesmo uma formação de liderança ou uma formação de mentoria, ou mesmo na palestra, eu vejo o líder ultra conectado com a sua equipe. E ele está dando comando, está dando lá razão de controle para a equipe. Fez isso, não fez isso, cadê fulano? Quer dizer, ele não consegue largar a sua equipe, o que impacta no próprio desenvolvimento da sua liderança. A gente costuma ouvir o líder reclamando que a equipe não é autônoma, mas esquece que passa por essa autonomia o próprio desenvolvimento dele. O líder normalmente tem se sobrecarregado com todas as atividades de liderança, mas ele tem se sobrecarregado principalmente naquela cadeia de comando e controle. Eu faço o comando e vou controlar para ver se foi. Faço o comando e vou controlar. Esse processo ele era muito interessante, foi muito interessante na época da Revolução Industrial e eu diria até final do século passado, quando você tinha equipes com menos informação, equipes menos preparadas ou pelo menos com menos referenciais externos. Hoje nós trabalhamos num tempo onde as equipes têm mais informação, a informação flui. De um jeito ou de outro, ela flui na internet, ela flui pelos canais da empresa. Sabe aquele antigo processo chamado rádio corredor, que era a rede de fofocas internas da empresa? Hoje ela está disseminada e digitalizada em grupos de WhatsApp dentro da empresa. Líder, eu vou te revelar uma coisa se você não percebeu ainda, mas há um grupo de WhatsApp só para falar de você e esse grupo tem pessoas da sua equipe. Olha só que coisa interessante, né? A sua equipe está preocupada, sabe com o quê? Com o seu desenvolvimento. E você, está preocupado? Como é que você pensa em se desenvolver se você quase age como um escravo da gestão que você exerce? Porque você não pode confiar na sua equipe. Como é que você se desenvolve se você mesmo não consegue se desvencilhar das tarefas de comando e controle que você estabelece? Bom, a única razão para você fazer isso seria o seu próprio desenvolvimento. Só que esse processo é uma chave complexa de ser ligada, porque você precisa confiar na sua equipe, você precisa delegar, você precisa realmente acreditar que a sua equipe vai dar conta do recado quando você não estiver por perto. E ela vai dar conta do recado como se fosse você. E olha só que interessante essa frase. Como se fosse você. Imagina que esse como se fosse você só acontece em processos onde você exerce um papel de mentor, ou seja, você é o exemplo, você é a referência. Você já imaginou como seria um sonho o teu profissional, a tua equipe pensando, poxa vida, o que meu chefe faria se ele estivesse aqui agora? E eles fizessem exatamente o que você faria se você estivesse lá? Se você conseguir fazer isso acontecer, significa que você estabeleceu a sua relação com eles numa relação de mentoria. E olha só que interessante, eu estou falando da mentoria como um processo de gestão. E
A mentoria já é há algum tempo percebida como uma competência de liderança. Assim como é a competência de negociação, você deve perceber que precisa ter uma competência bem desenvolvida de negociação, afinal você negocia com pessoas da empresa, seus pares, outros departamentos, com a sua própria equipe, com a sua chefia direta, você está o tempo todo negociando. Então, negociação é uma competência muito conhecida de liderança. E assim como negociação, há outras competências, onde eu incluo a mentoria, que é a capacidade que você tem de gerar sucessores para você. Eu não sei se você já pensou nisso, mas sucessor é aquele que vem após. O substituto ele vem porque houve uma falta, o sucessor vem após. Há uma configuração muito legal nessa palavra sucessão que tem a ver com sucesso. Sabe aquele gestor que antes diz, nossa, ele é bem sucedido? Pode prestar atenção, ele é bem sucedido por quê? Porque ele formou quem veio depois dele. Ou seja, quem veio depois dele continuou o processo dele. A sucessão é parte do seu processo de liderança. Você exercer uma liderança formando sucessores, não só para você, mas para toda a companhia, você está formando pessoas com capacidade de adquirir autonomia. Ou seja, você trabalha a maturidade. E eu vou dar uma dica. Quanto mais maturidade o indivíduo tem, menos controle precisa ser exercido sobre ele, mais autonomia ele desenvolveu. E aí talvez seja o segredo de uma boa gestão mentora. Quando a gente forma líderes mentores, significa que nós formamos líderes habilitados a exercer uma atividade cada vez mais estratégicas. Nós falamos há muito tempo que o líder precisa ser um gestor de pessoas. Eu queria só alinhar isso não com o aspecto de competência, mas sim com o aspecto de maturidade. O líder ele precisa sim ser um gestor da maturidade dos profissionais que trabalham com ele. Afinal, o desenvolvimento humano nada mais é do que o desenvolvimento da sua própria autonomia diante de qualquer outra realidade. Nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, então eu te convido a assistir a próxima aula onde nós falaremos um pouco mais sobre maturidade. E vamos falar também se você está maduro para exercer a liderança que você exerce.